Fala galera, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast, esse programa fofinho, robusto, cheio de conteúdo, informação e prestação de serviço. Aquela companhia que você tem às quartas-feiras, cada quarta uma nova novidade. Gostou desse pleonasmo? Uma nova novidade. É assim que a gente começa o nosso programete mais linducho da televisão brasileira e da internet também. Como sempre ao meu lado, esse homem da voz bonita, cabeludo, que parece... como que fala aqueles caras do Black Power? Já tá deixando crescer, hein? Quase, tá Você chegando plantou nisso. grama, tá adubando e o trem não para de crescer mesmo, hein? Pois é, eu tô meio arrependido já, porque eu tô gastando muito aí no barbeiro. Você podia colocar que nem aqueles cantores de Black Power, aqueles pente assim em cima da cabeça. Vou pensar na sua opinião. Tudo eu bem, vou Aguinaldo pensar. Oliveira? Sempre um prazer, um sinal de grande prestígio contar com a sua presença ao meu lado, meu querido. Salve, salve, novo Beccari, né? Diferente. Então, tem hora que eu olho assim pra ele assim, eu falo, tá meio diferente, É a né? metade de mim. Pois é, perdeu um corpo aqui, viu? Mas tá bom. Salve, salve, pessoal. Um grande prazer estarmos juntos mais uma vez no Indaiatuba Podcast. Esse programa que sempre é descontraído, mas que traz muita informação e com muita responsa para todos vocês. E hoje o programa, eu diria assim, que está cheio de novidades para a nossa cidade. E para conhecer um pouquinho essa pessoa, a gente vai bater esse papo aqui porque vocês vão gostar. Porque muito cobrado aqui na nossa cidade, né, esse assunto. E hoje nós vamos se lanchar aqui nesse papo gostoso no Indaiatuba Podcast, não é isso, Beccari? Quase que não é polêmico o assunto. Inclusive, Pois é. o nosso convidado, ele tá aqui. Antes de eu apresentá-lo e dizer o currículo que ele tem, e é um currículo, eu diria que um currículo invejável, Pois não é. haveria uma outra pessoa para assumir o que ele está assumindo, o compromisso que ele está assumindo. Mas eu diria que é extremamente polêmico, extremamente complexo. A gente vai dar uma apertadinha nele aqui, porque Pra descobrir aí? para descobrir o que vai acontecer de novo, porque Que legal. o trânsito, Aguinaldo, é um caos em toda cidade que cresce de uma maneira com muita expansão, eu diria. Indaiatuba colhe novos moradores todos os dias por um reflexo de qualidade de vida, de segurança, de educação, de bons tratamentos em saúde. Então é uma cidade com uma proximidade muito boa de São Paulo, cerca de 1 hora, está ao lado de grandes rodovias, enfim, isso tudo ele vai dizer. E isso faz com que uma cidade cresça. Só que qual que é o grande problema de uma cidade que cresce desse jeito? O trânsito. A mobilidade, com certeza. Pois é, Aguinaldo. E agora em Indaiatuba, pela primeira vez na história, nós temos um secretário de mobilidade urbana. E essa pessoa está conosco aqui no nosso programa. E ele tem um grande desafio de encontrar soluções inteligentes e que sejam viáveis para o nosso trânsito. O nosso convidado, anota aí o currículo do homem, velho. Legal. O cara é fera, velho. Acho que não teria pessoa melhor para assumir esse cargo. Ele é servidor de carreira, licenciado do Detran. Possui mais de 16 anos de experiência na área de gestão de trânsito e mobilidade urbana. Ao longo de sua trajetória lá no Detran, ele ocupou funções da liderança como cargo de superintendente regional do Detran em Campinas, que engloba 54 municípios, e também foi superintendente do órgão em São Bernardo do Campo. Até dezembro do ano passado, ele era secretário de mobilidade urbana em São Caetano do Sul. Então, ele está acostumado com cidade grande, a cidade está crescendo, está acostumado a assumir pepino. E diga-se de passagem, são cidades referências também aqui do nosso país, viu? Eu diria que está acostumado a resolver BO. Então, para certeza. resolver o nosso BO de Indaiatuba, o secretário Diego Vido, seja bem-vindo, secretário ao nosso Indaiatuba Podcast, o mais novo morador de Indaiatuba. Obrigado, secretário, pela sua participação. Vocês, bom dia a todos, é um prazer falar com vocês, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho de mobilidade aí, trazer as soluções, ver os projetos que a gente tem pela frente. Aí. Secretário, você acordou, como é que é a sua história profissional? Você acordou num dia e falou assim, eu quero trabalhar com trânsito, só com esse problema, ou não? Como é que você se tornou esse grande profissional nessa área? Então, na verdade, eu estava escolhendo faculdades e tal, e estava naquela época de concurseiro. E aí, fiz vários concursos e passei para o Detran, isso em 2008. E a partir daí, me envolvi com a parte de trânsito, mobilidade e fui me especializando. Fiz faculdade, fiz especializações, cursos e consegui aí assumir algumas posições de
de destaque aí dentro na área de mobilidade. Então, esse é o currículo aí, por isso que me envolvi desde cedo, desde quando eu passei no concurso, eu tinha 21 anos, então já faz bastante tempo aí que a gente está trabalhando com mobilidade. Então, a minha vida toda praticamente é mobilidade e trânsito. Secretário, é um grande prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Indaiatuba Podcast, né? E com certeza estamos falando diretamente aqui às pessoas interessadas nesse assunto tão importante que é a mobilidade urbana. E Indaiatuba, claro, aí com essa novidade e com certeza a expectativa é muito grande da nossa população. Mas antes de entrarmos diretamente nesse assunto, né? Você nasceu onde? Você é aqui da região? De onde vem? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas cresci e vivi a minha vida inteira no ABC, em São Caetano. Então, criei lá, estudei, fiz faculdade em São Caetano, casei em São Caetano, então trabalhei muitos anos em Santo André, em São Caetano, depois vim para Campinas, trabalhei por 5 anos, aí voltei para São Caetano, trabalhei por mais 4 anos, na gestão lá do município de São Caetano, e esse ano, até o mês de outubro, eu estava em São Bernardo. E aí recebi o convite e estamos agora aqui na querida Indaiatuba. Secretário, aqui no nosso script diz que você até ano passado era secretário de Mobilidade Urbana em São Caetano do Sul. Como é que foi essa experiência? Porque São Caetano do Sul, assim como todas as cidades do ABC, elas englobam a Grande São Paulo, né? Então, assim, que é um grande caos, eu acho que da vida do paulistano, raiz da cidade de São Paulo, é o trânsito. Isso acaba esbarrando nas cidades do ABC. Sim. Como é que foi esse desafio na sua carreira profissional? Eu falo que o trânsito é um desafio para o mundo todo, né? Não é, cada um tem sua peculiaridade, mas acho que é um problema mundial, não só de Indaiatuba ou de São Caetano. Em São Caetano é uma cidade totalmente urbana, uma cidade pequena, 15 quilômetros quadrados, uma das cidades mais adensadas do Brasil, muito verticalizadas. Então, o desafio lá é um pouco diferente, né? É muito urbana, não tem área de expansão, ela já é uma cidade consolidada, só que não tem para onde crescer. Então, você não consegue fazer grandes obras viárias e tal. Então, a gente, quando assumi a gestão lá, a gente trabalhou buscando mais tecnologia, trazer soluções diferentes para poder resolver o problema de mobilidade, o que a gente também vai trazer para aqui para Indaiatuba. Então, o desafio é quase parecido, mas acho que mobilidade no mundo todo ela é um desafio para os gestores públicos. Muito bem. Bom, aproveitando o gancho aqui na pergunta do Beccari, você também é funcionário estadual, ou seja, do Detran, não é? Licenciado, que vem ocupar agora esse cargo aqui em Indaiatuba, nessa secretaria. Eu queria fazer esse comparativo. Do Estado para o município, qual é essa mudança? Se tem muita diferença aí nesse trabalho? Sim. No Detran, na verdade, o Detran ele é um órgão executivo de trânsito, né? Ele não trabalha propriamente com mobilidade urbana. Ele cria regras e políticas públicas de trânsito, onde os municípios têm que desenvolvê-las e criar. Então, ele é um órgão executivo na questão da habilitação, né? Ele cuida dos habilitados, cuida das regras de trânsito, cuida dos veículos licenciados ou não, o cadastro dos veículos. Então, ele cria políticas públicas onde os municípios precisam implantar ou desenvolver. Então, é um órgão, vamos dizer assim, mais executivo, mais macro, para poder fazer gerenciamento dessas políticas públicas e implantações nos municípios. Secretário, quando você passou pela primeira vez no concurso, você passou para amarelinho do Detran? Na verdade, é agente de trânsito, né? Do Detran. Na verdade, é um órgão mais administrativo do que operacional, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre trabalhava naquela parte mais administrativa. Cuidava do licenciamento dos veículos. Não era você que multava a turma, não? A gente, na rua não, Na rua, né? Era mais administrativo, né? A gente fazia a gestão, você vai fazer a prova do Detran, a gente que fazia as aplicações para poder obter a habilitação, cuidava do licenciamento dos veículos. Então, era essa parte mais de execução das normas de trânsito. Legal. Secretário, agora esse novo desafio vindo para Indaiatuba, imagino que tenha sido um convite tanto, porque já é um outro cenário de cidade que você está acostumado a trabalhar. Diferente de São Caetano, Indaiatuba já tem uma área maior para expansão territorial e, de fato, é uma cidade que beira, e na minha opinião, sinceramente, porque eu discordo um pouco dos dados do IBGE, até porque o IBGE nem passou na minha casa. A minha também não. Não passou na sua, né? Então, aí fica uma crítica ao pessoal do IBGE, viu, gente? Porque, na minha cabeça, Indaiatuba já tem 300 mil habitantes. Assim, não sei quantos mil carros emplacados nós temos, você deve ter essa informação, mas é nítido que Indaiatuba cresce de uma maneira muito rápida. Sim.
E qual é o cenário que você encontra chegando aqui em Indaiatuba e os principais desafios que você encontra para a nossa cidade agora, nesse momento que você acabou de chegar e está tomando posse dos problemas e desafios da cidade? Sim, como você falou, Felipe, Indaiatuba cresce 8% ao ano. Então, é uma das cidades que crescem, as cidades que mais crescem no Brasil. A média nacional é 3%. Então, a gente cresce muito acima da média. Além dos habitantes, a gente tem muitos visitantes e muitas pessoas que vivem em Indaiatuba e não moram em Indaiatuba. Então, a gente tem alguns desafios aqui. Eu acho que o planejamento de mobilidade urbana ele passa principalmente nos modais, né? Acho que o investimento em transporte público a gente precisa incentivar o uso, porque isso diminui o uso do carro, né? Como você disse, a gente tem quase 2 carros por habitantes, porque a gente tem quase 260 mil veículos cadastrados. Se a gente tem essa população, tirando as crianças, quem não tem o carro, a gente tem quase 2 carros por habitantes. Então, é um número muito expressivo aqui da cidade. A cidade praticamente, todo mundo vive de automóvel. Então, o desafio é esse, a gente investir em outros modais, trazer tecnologia para poder melhorar a fluidez do trânsito, fazer algumas obras viárias para poder ajustar, mudar algumas regras. Então, assim, a gente tem alguns desafios aí. Acredito que nesse primeiro passo é a gente fazer esse diagnóstico e começar a tirar do papel os projetos que a gente está traçando para o futuro. Secretário Diego, nós sabemos que uma das bandeiras da administração do Dr. Custódio Tavares é exatamente a tecnologia, não é? E a tecnologia, ela tem também uma ampla possibilidade de ajudar muito, né, nessa parte urbana aqui da cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas tecnologias. Sim, só para contextualizar, a gente entregou aí recentemente o Promob, né, que são 15 ações que iremos entregar nesse primeiro semestre. Então, é um programa de mobilidade para poder acelerar as entregas. E dentro dessas entregas, a gente tem a parte de tecnologia muito forte. A gente vai criar o CIMOB, que é o Centro Integrado de Mobilidade Urbana, que vai ficar dentro da Secretaria. Esse centro aí vai reunir todos os nossos sistemas, tudo que a gente tem de tecnologia, para poder planejar, analisar dados, monitorar a cidade, fazer o planejamento urbano de uma forma mais eficiente. Então, na parte de tecnologia, a gente vai trazer a parte da central semafórica remota, com os semáforos inteligentes. Vamos trazer e explorar a ferramenta do Google, do Waze for Cities. Isso é uma ferramenta muito importante, que a gente tem uma parceria com o Google. Então, são tecnologias que a gente vai trazer para poder melhorar a qualidade e a mobilidade da cidade de Indaiatuba. Eu quero pegar um gancho aí falando dessa parceria com o Waze, porque nós até divulgamos, eu até acompanhei nas redes sociais da Prefeitura, parece que agora o munícipe ele pode colaborar, inclusive, reportando qualquer tipo de congestionamento incomum, tipo buraco de via, um acidente de carro. Isso é passado diretamente para a central de controle lá na Secretaria de Mobilidade? Isso mesmo, a informação chega diretamente para a gente, então todo usuário ele pode sinalizar dentro do aplicativo como um acidente, como um semáforo quebrado, como um buraco existente, e a gente já recebendo essa informação em tempo real faz a gestão mais rápida e toma decisões. Além disso, a gente também não precisa que o usuário identifique o problema, e só ele tendo o aplicativo tanto do Google Maps ou do Waze, a gente também recebe informações do deslocamento dele. Então, aquela via tem uma quantidade de veículo acima da média, tem um trânsito incomum, a gente também consegue fazer ações em tempo real. A gente recebe aqueles alertas e faz uma gestão melhor do trânsito aqui da cidade. Interessante. Secretário, quando falamos em mobilidade urbana, claro que vem muito à frente para a gente veículos, carros, por exemplo, né? Mas vamos pensar assim, a mobilidade urbana ela envolve muitos setores, muitos modais, né, que fazem parte aí dentro de uma cidade. Bicicletas, por exemplo, né, motocicletas, enfim, vários outros veículos. O pedestre, qual a ideia do senhor em melhorar as condições do pedestre? Porque tem cidades aí, Beccari, pelo país, que as pessoas colocou o pé na faixa de pedestre e todo mundo para. É interessante. E quando essas pessoas vêm para Indaiatuba, por exemplo, nesse momento, infelizmente, nem todos os motoristas param, né? Para poder dar essa assistência. Educação. Exatamente. Então, eu gostaria de saber do senhor qual que é essa expectativa pro pedestre aqui na cidade. Então, dentro dessas 15 ações que a gente vai trazer no Promob,
Uma delas é a campanha do pedestre seguro. A gente vai trazer o programa de pedestre seguro, que é um incentivo aos veículos, independente se é moto, carro ou ônibus, a respeito à faixa do pedestre. Então, a gente vai fazer uma campanha aí nos principais pontos, onde tem mais movimento de pedestre, em escolas, em hospitais, em grandes centros. Então, a gente vai trazer campanhas de educação para o trânsito. É um pedido do prefeito para a gente incentivar as campanhas de educação para o trânsito. Fazer campanhas permanentes, não fazer campanhas pontuais. A gente introduzir a educação para o trânsito de todas as áreas, tanto na faixa do pedestre, respeitando as bicicletas, ciclovias, tudo que é referente ao trânsito, a gente trazer essas campanhas. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer o programa Pedestre Seguro, que é trazendo sinalizações diferentes, piscantes, naquelas faixas de pedestre onde tem maior fluxo, e também fazer campanhas educativas com nossos agentes. Secretário, eu sei que é muito recente a sua chegada para que a gente possa abordar essa questão um pouco mais prática da coisa, mas há um estudo, há uma conversa já que foi passada algum tempo atrás sobre a necessidade de talvez um elevado, um túnel, naquela região do Colégio Objetivo, próximo ao Parque Ecológico, um pouco mais à frente, próximo à Padaria Suíça do Parque Ecológico também. Não sei se túnel, não sei se elevado, porque é uma região que, num período de fluxo maior de veículos, é uma região que trava. Se tiver qualquer tipo de problema na via, ou qualquer tipo de obra, qualquer tipo de acidente, ali fica completamente um caos. Você já conseguiu pensar em alguma coisa para aquela região, que é uma região que a gente percebe que tem uma certa reclamação da população? Dentro do Promob, a gente tem, Felipe, É Gabriel. É Gabriel, perdido. Não sei porque eu peguei Felipe. Desculpa. Falar Beccari, que acho que é melhor, né? Pode ser. Perfeito. Mais fácil. Aguinaldo e Beccari, desculpa. A gente tem, dentro do Promob, algumas intervenções viárias que nós iremos fazer. E dentro dessas intervenções serão realizados 16 estudos nos maiores gargalos e nas maiores problemas que a gente tem de trânsito aqui da cidade. E dentre esses 16 estudos, a gente está fazendo junto com a nossa equipe técnica, junto com uma consultoria também externa, serão feitas algumas entregas. Já temos 2 entregas feitas e teremos mais 3 entregas feitas agora no próximo mês. E uma delas é o Objetivo e a Padaria Suíça, que são aqueles desafios ali que a gente vai ter no Parque Ecológico. Então, ali eles vão trazer soluções, pode ser uma alça elevada, um viaduto, uma ponte ou uma rotatória. Então, a gente está fazendo um estudo, né, para poder mapear aquela região e trazer a melhor solução para a cidade. Não tendo impacto também ambiental, trazer uma obra mais sustentável, fazer intervenções que resolvam o problema e que mantenham a característica da cidade. Porque ali é uma região de muita visibilidade, né? Uma cidade é um cartão postal para a cidade. Quando foi dito que poderia ser feito um elevado naquela região do Colégio Objetivo, muita gente, não, mas a beleza do Parque Ecológico. Mas é que aí que tá. É complexo você alinhar a beleza, a estética de uma cidade com eficiência e mobilidade urbana. Sim. Isso é um outro desafio para vocês, né, secretário? Isso. Porque você não pode perder a beleza do parque, mas também você precisa dar a fluidez no trânsito. Não, eu acho que é um conjunto, né, Beccari, que a gente tem que fazer, não pensando só na mobilidade, a gente tem que pensar no em todo, trazer obras que sejam sustentáveis, que tenham o olhar para o meio ambiente também. Então, a gente tem que trazer a solução de mobilidade, sempre respeitando a sustentabilidade e o meio ambiente. Muito bem. Bom, entrando em polêmica também um pouquinho mais, né? Muita reclamação tem ocorrido no Distrito Industrial, não é? Principalmente em horários de pico, onde as pessoas entram e saem das empresas que fazem parte aqui, que são muitas empresas, né? Sabemos que houve várias tentativas já, porque envolve também aí um órgão também estadual, não é? Que faz parte aí da rodovia, que administra a rodovia concessionária. Inclusive, até o deputado estadual Rogério Nogueira tem intervido muito mesmo nesse sentido. Mas eu gostaria de um panorama, assim, uma visão de uma pessoa que já esteve no estado, está também agora no município. Qual é a solução para esse problema, secretário? Dentro dos estudos que a gente falou, Aguinaldo, a primeira entrega foi feita nesse estudo do Distrito Industrial com
a ligação com a rodovia. Artesp, não é? Que Artesp, administra, não é? Isso. A Artesp é a agência reguladora e a gente tem uma concessionária que administra, que é a Via Ápia. Perfeito. Era a B Colinas, agora a Via Ápia é uma nova administração. Então a gente está aproximando deles para poder fazer uma gestão de parceria mesmo, para conseguir resolver os problemas da cidade, que envolve também a rodovia. É um desafio grande, porque eles têm várias regras, mas dentro desse estudo, o primeiro estudo que a gente vai entregar é o bairro do Distrito Industrial, junto ali com a Morada do Sol, a Área Barnabé, Perfeito. aquele famoso cruzamento do Habib's, que todo mundo conhece, Isso. né? Então a gente já tem a primeira entrega, deve estar anunciando ali as primeiras intervenções viárias nos próximos meses. A gente vai fazer toda a mudança do binário do Distrito Industrial, vamos fazer toda a requalificação ali e envolver a Via Ápia também nesse desafio. Como a gente não tem gestão da rodovia, das marginais, a gente vai fazer tudo que for possível dentro da nossa jurisdição. Pode concluir. Então, a ideia é essa, fazer intervenções que resolvam o problema, não depende muito da rodovia, para poder trazer a solução mais viável. Secretário, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque falta talvez um pouco de conhecimento para a população em relação à gestão da rodovia. É notório que há um número muito grande de acidentes nesse trecho de Campinas entre Campinas a Salto, né? Que é o trecho que passa na SP-75, que passa pela nossa cidade. Há uma reclamação muito grande pela velocidade que não é alterada nessa via e que as pessoas não entendem que não é uma gestão da própria cidade, não é uma gestão municipal. Existe algum estudo, alguma vontade, algum empenho da Prefeitura e agora da Secretaria de Mobilidade Urbana para que essa conversa seja retomada, para que essa velocidade ou que mais radares, porque é um trecho que a gente não tem radar também, né? Sim. Então, além de você ter uma velocidade elevada, um alto fluxo de veículos, você também não tem um controle de velocidade, né? Bom, é muito bom você falar nessa questão, Beccari, porque todo acidente ou sinistro de trânsito que ocorre na rodovia, ela cai na nossa conta, no Infociga. Então, assim, para recursos, para programas de acidentes zero, divisão zero, que é o programa do Penatrans, cai na nossa conta, sendo que a gestão não é nossa. A gente... falando com o pessoal que... Só um adendo. Ou seja, qualquer morte que venha acontecer na rodovia, a responsabilidade e o número cai como se fosse da cidade. É contabilizado pela cidade. É só para dizer isso, né? Isso. É legal, bacana. Então, o estado é legal, gente boa. A rodovia cruza a cidade e todos os óbitos ou sinistros de trânsito que ocorrem na cidade ficam na nossa conta. Então, a gente precisa fazer uma gestão mais próxima à concessionária. A concessionária, a B Colinas, que era a administradora até o ano passado, se eu não me engano, ficou aí devendo muito na questão de investimento, questão de sinalização, de fiscalização de trânsito. Então, agora, com essa nova concessionária, a gente tende a crer que vai ter mais investimentos na questão de sinalização, que está muito defasada, a questão da fiscalização de trânsito. Então, eu acho que agora a gente, junto com eles, pode fazer uma parceria aí bacana. Muito bem, bom, assuntos realmente, né, que vêm de encontro à curiosidade das pessoas e às vezes, como disse o Beccari, né, às vezes esses detalhes muita gente acha que é o município que está ali fazendo aí essa gestão e na verdade depende de terceiros também para estar executando, né? Bom, aliviando um pouquinho aqui, Indaiatuba foi considerada já a cidade das bicicletas aqui também, não é? Tivemos aqui várias empresas, inclusive até porque não tem morros aqui em Indaiatuba, na verdade, na parte urbana. Sim. É uma cidade mais plana, uma cidade mais acolhedora na parte de bicicletas. Ciclovias. Nós temos vários quilômetros de ciclovias aqui, inclusive muito confortáveis aí para os ciclistas e áreas também que eles utilizam aí na área urbana também aí pedalando. E muita gente trabalha também com esse instrumento, né, que é a bicicleta e esse veículo para a nossa cidade. Há alguma visão aí já preparada também para esse pessoal das ciclovias? Como é que... Muito legal, Aguinaldo. Um pedido do prefeito foi que a gente tivesse um olhar muito, muito próximo para parte da ciclovia, desse modal que é tão importante para a cidade. Que a gente retomasse realmente aquele jargão que a gente tinha, que era a cidade das bicicletas. Perfeito. Então, a gente precisa incentivar o uso da bicicleta. Para isso, a gente precisa
melhorar a nossa malha cicloviária. A gente já tem uma malha cicloviária muito grande, que nem você disse. A gente tem 65 quilômetros de ciclovia na cidade. A ideia é a gente chegar aí nos próximos anos até 100 quilômetros. Então, o nosso desafio agora é requalificar toda a nossa malha cicloviária, trazer sinalizações que estão faltando na nossa cidade, trazer mais modernidade, trazer tecnologia. Um ponto aí, um ponto que o prefeito pediu é sobre o programa EcoBike. A gente tem um programa muito importante aí de compartilhamento de bicicleta. A gente vai trazer um novo modelo aí, dar uma reformulada, trazer mais estações, fazer uma gestão mais tecnológica aí de autoatendimento. Então a gente tem alguns desafios aí e teremos bastante novidade referente à ciclovia e bicicleta. Secretário Diego, os patinetes são uma possibilidade para investimento em mobilidade urbana? O que você lá em São Caetano, não sei se tinha esse mecanismo, mas muitas cidades, principalmente litorâneas, mas usam isso um pouco como turismo também. Mas São Paulo também tem a possibilidade dos patinetes, Sorocaba, Jundiaí. Você entende que o patinete é uma possibilidade também? Eu acho que é um novo modal aí que está surgindo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco cuidado quando fala de micromobilidade. O prefeito gosta muito desse tema, então a gente vai trazer aí legislações, vamos regulamentar a parte de micromobilidade, tanto do patinete, mas como também dos paraciclos, dos ciclomotores, dos autos propelidos. É um desafio aí para as cidades, então acho que a gente precisa regulamentar para poder ter um serviço de qualidade. Tá no futuro aí da cidade a gente trabalhar com os patinetes, com bicicletas compartilhadas, trazer bicicletas elétricas. A gente também agora tem uma nova regulamentação dos ciclomotores e dos autopropelidos. A gente precisa também monitorar e fiscalizar esses veículos, educar o pessoal a andar corretamente. Então é um desejo do prefeito aí a gente trabalhar nessa parte de micromobilidade. Legal. Só para também continuar perguntando, que eu anotei, no ano passado, lá no Distrito Industrial, houve uma reformulação lá naquela região e foi feita uma faixa exclusiva para moto. Eu queria saber se há o interesse da secretaria, enfim, da gestão, em que essas faixas de motos exclusivas para motos, como existem em grandes cidades, se elas se expandam para toda a nossa Indaiatuba. A gente precisa avaliar onde tem a necessidade, né? Eu acho que a faixa azul, esse é um projeto aí do município de São Paulo, que encabeçou e expandiu pelo Brasil. É uma solução importante aí para cidades, para a proteção do motociclista. A gente vai fazer algumas avaliações, talvez algumas mudanças nesse programa. Lá no Distrito Industrial deu muito certo. A gente precisa avaliar aonde que a gente consegue fazer essas implantações com segurança, onde não atrapalha a mobilidade tanto do pedestre, da ciclovia e dos carros. E dos motociclistas, obviamente. Muito bem. Secretário, estamos falando muito aqui também de educação ou reeducar também, não é? As pessoas que utilizam. Claro que todas as pessoas estão envolvidas aí na mobilidade, desde a pé, bicicletas, motos, carros. Essa base vai ser tratada também como, por exemplo, as crianças nas escolas. Tem algum projeto direcionado para essas crianças que vêm chegando, ou seja, são o futuro da nossa cidade? Sim, né? Muito legal. A parte, acho que educação para o trânsito, principalmente com as crianças, é onde a gente forma os nossos adultos para o nosso mundo. Então, formando criança, colocando aquela sementinha na cabeça delas, a gente vai trazer um condutor, um adulto, um ser humano melhor aí para o nosso futuro. E a gente tem alguns projetos aí referente à educação para o trânsito nas escolas. A gente vai trazer programas permanentes dentro da escola. A gente tem um programa que vai ser iniciado aí e anunciado em breve, que é uma parceria junto com a Honda, Clubinho Honda. Então a gente vai trazer para dentro da escola, junto com nossa secretaria. E também acho que é um programa aí que está dentro daquelas ações que eu disse anteriormente, é a Cidade do Trânsito, o Parque da Mobilidade, que a gente vai fazer dentro do Parque da Criança. Que legal! A gente vai trazer uma mini cidade do trânsito dentro lá do Parque da Criança, onde teremos todos os elementos da cidade, teremos semáforos, rotatórias, lombadas, redutores de velocidade, faixa de pedestre, ponto de ônibus. Então a criança vai poder andar lá com o seu velotrol, com a sua bicicletinha e fazer
como se fosse mesmo Simulando, simulando a cidade do trânsito. Isso vai ser permanente? Vai ser permanente. Opa, que Muito legal. legal. Que novidade, ó. Isso já tem um corte bom. Conseguimos extrair alguma coisa do secretário, uma Muito novidade. legal. E aí teremos as instruções lá para nossas crianças, com os nossos agentes, teremos uma cartilha aí para eles poderem aprender sobre as regras de trânsito, sobre a legislação. Faremos também uma multinha aí educativa para poder ele levar para casa. Ó, pai, você está dirigindo errado. Ó, pai, você está usando o telefone. Fiscal ao lado do motorista. Isso, então a gente vai fazer uma multinha educativa também para eles utilizarem e fazer lá a orientação e a parte pedagógica na cidade do trânsito. Maravilha. Que legal, secretário. Secretário, a gente já está chegando ao fim do nosso programa. Aqui eu quero agradecer ao seu empenho. Você está sabendo muito bem já da cidade. Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo, que seja um trabalho que colha bastante frutos para a nossa população, porque a cidade cresceu e ela precisa agora de uma organização viária um pouco mais planejada. Eu acho que esse é a mensagem. Você quer deixar algum recado? Quer deixar alguma mensagem? Quer deixar um norte do caminho que vocês estão trilhando? Porque eu sei que você vai sair daqui e vai correr pela rua, vai olhar trânsito, vai olhar farol, vai olhar a rua, vai falar o que tem que fazer ali, aqui. Quer deixar algum recado, alguma mensagem do que vem aí? Eu só tenho que agradecer pelo convite ao Guinaldo, ao Beccari. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande aí. A parte de mobilidade, como eu disse no começo, é um desafio para todas as cidades, mas acho que com muito trabalho, com a equipe qualificada que a gente está montando, a gente tem vários técnicos excelentes aqui dentro da cidade, a gente vai trazer o que há de melhor para a mobilidade em Indaiatuba. Eu falo sempre que a gente precisa trazer políticas públicas para as pessoas. A gente precisa melhorar a vida das pessoas. Independente do qual seria a solução, melhorando a vida das pessoas, a gente está entregando um serviço público de qualidade. Então, esse é o nosso desafio da nossa gestão do prefeito Dr. Custódio. Muito bem. Queria agradecer também ao Diego Santos Vido Faria, nosso novo secretário de Mobilidade Urbana aqui em Indaiatuba, e desejar boa sorte, claro, a ele aí nesse trabalho maravilhoso. E claro que as pessoas estarão participando aqui com a gente também desse nosso Indaiatuba Podcast, comentando, né? Você pode aqui embaixo também fazer seu comentário, dar as suas dicas, né? Será muito bem-vindo e encaminhadas também ao nosso secretário. Bom, e finalizamos aqui então esse programa, não é, Beccari? Finalizamos e quero lembrar, ainda puxando esse seu gancho, se tiver algum problema na tua rua ali, alguma questão... Buraco de rua continua a mesma separação, né? Fica para a Secretaria de Obras e Vias Públicas. A gente faz a gestão dos buracos, a análise das vias e a execução sempre na parceria. Secretaria de Obras. Não, mas na parceria. Tá com problema do buraco da sua rua, tá com trânsito em comum, que você acha que precisa de uma última pergunta que eu não podia deixar de esquecer. Lombada é uma solução? Ou lombada atrapalha? Porque eu não gosto de lombada. Depende. A gente precisa ter um olhar e um critério técnico, né? A gente não pode falar, eu preciso de uma lombada. Não, a gente tem outras soluções. O retorno de velocidade é sempre bem-vindo, mas a gente precisa entender que a mobilidade não é só lombada. A gente precisa fazer uma análise técnica da via para poder realmente fazer a implantação ou não daquele equipamento, né? É porque lombada acaba com o carro, né? Raspa tudo embaixo, as casas ferra tudo. Mas, secretário, obrigado, viu? Eu só precisava... Não podia deixar passar a lombada, né? Que é tão tradicional. Bom, mobilidade urbana, assunto que realmente, né, causa aí muita curiosidade, muita polêmica, mas claro que a gente vai estar marcando aí um outro momento também aqui com o nosso secretário para estar aí discutindo e até o desenrolar, né? Ele está um mês aí, apenas aí no cargo, e a gente vai estar aí desenvolvendo aí durante aí todo esse ano e a gente com certeza vai recebê-lo mais vezes também por aqui. Muito obrigado mais uma vez, secretário, e nós encerramos aqui então esse programa, claro, pedindo aí, pessoal, para se conectar conosco também, através do quê, Beccari? Segue lá o nosso Instagram, que é @7indaiatuba, ativa o sininho no YouTube, não perde nenhum dos nossos programas. Nós temos aí o Fala Prefeito, temos o Indaiatuba Podcast, nós temos o Momento Pipoca, Agenda 7, enfim. E tem novidades chegando por aí. E tem novidades chegando por aí que a gente não pode contar muito spoiler, né? Não é o parque do Detran, o parque do trânsito que vai ter lá no Parque da Criança, mas é uma novidade muito interessante que para incrementar o nosso time de profissionais da TV7 Indaiatuba. Tá certo. Um grande abraço a todo mundo e até o próximo programa. Valeu, gente!